Como nós falamos, essa semana foi uma semana intensa, onde tivemos o privilégio de receber alguns irmãos da Primeira Igreja Batista de Orlando, que estavam servindo em 3 comunidades da nossa cidade, fazendo diversas atividades. Em outras regiões também, eles se espalharam em alguns lugares diferentes. E esse domingo nós estamos celebrando essa semana de missão, de atividade, de serviço. E a gente está tendo o privilégio de receber o pastor David, que é o pastor sênior da Primeira Batista de Orlando. Ele, no próximo ano, completa 50 anos de ministério. Então, alguém que eu tive o privilégio de conhecer. E, apesar do tempo de ministério, a igreja que ele pastoreia, a liderança que ele tem lá nos Estados Unidos, no contexto das igrejas batistas, o que mais me impressionou foi sua humildade, a sua disponibilidade e o testemunho dos irmãos dessa igreja sobre a vida do pastor David. E eu tenho certeza que ele vai ser instrumento do Senhor para trazer a palavra dele para cada um de nós nessa noite. Queria chamar o pastor Jay junto com o pastor David. O pastor Jay vai poder apresentar um pouco melhor o pastor David. Chamar também nosso irmão André para já vir para cá, que vai ser o tradutor. Mas o pastor Jay vai falar algumas palavras antes. Sim, não. Muito obrigado, desculpa. Ainda me sinto que é a minha igreja, né? Mas é a minha igreja, né? Porque enquanto a gente está aqui no Rio, nós estamos juntos. É muito bom estar com vocês hoje à noite. Amém? Amém? Tá ok. Falar amém? Antes de apresentar Pastor David, before I'm going to present Pastor David, eu quero reconhecer os irmãos que estão trabalhando aqui durante essa semana, né? Nós temos por volta de 55 irmãos que estão trabalhando aqui, a maior viagem missionária que eu já levei para cá. And so I want to ask those of you who are a part of our mission team, please just stand up. Vamos reconhecer aqueles que estão aqui servindo durante essa semana e vamos dizer obrigado. Let's say thank you. These guys have been incredible. Eles têm sido incríveis. E eles estão super animados por estar aqui com vocês hoje à noite, nessa igreja linda e impactante. Além disso, eu quero reconhecer a equipe da First Baptist Orlando. Nós temos alguns pastores que estão aqui conosco hoje à noite. And I would like to just recognize some of the staff of First Baptist Church. Primeiro, Pastor Patrick da Primeira Batista de Orlando, Missions Pastor lá na igreja. Também, Pastor Andrew não está aqui, mas também Jason Hodges está aqui, né? Pastor Jason Hodges, que está aqui. Por favor, fique responsável para todo o programa da igreja. Também na minha equipe, na Campus Brasileiro, eu estava falando sobre o americano, mas na Campus Brasileiro, eu quero reconhecer Pastor Sávio, que está comigo lá, servindo como nosso pastor auxiliar lá. E, finalmente, mas no fim, nós temos o pastor Gilmar Santos, junto com a sua esposa, Leni Barros, que está aqui conosco hoje à noite. Pastor Gilmar está servindo como parte da nossa equipe e uma pessoa muito, muito, muito especial como parte da nossa equipe. Então, todos nós estamos super animados para estar aqui com vocês hoje à noite e para fazer essa missão que a gente tem feito. Acredito que amanhã a gente vai fazer um passeio de barco. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai. Então, ora por nós, que o clima vai ser bom, amém? Porque a gente está um pouco preocupado. Mas a gente vai finalizar essa viagem. A gente trabalhava nas comunidades, Jacarzinho, Cidade de Deus, Manguinhos, Quintanilha, com a Igreja do Del, vários lugares da cidade, trazendo as boas novas de Cristo, amém? E por essa razão que nós estamos aqui. Amém. Então, é muito bom estar com vocês. I would like to convidar Lutero, André, pode vir aqui em frente. André vai servir como nosso tradutor hoje à noite. Amém. E é uma bênção ter ele. Ele, inclusive, traduziu hoje de manhã também numa outra igreja. E realmente um privilégio ter ele traduzir. And I'd like to invite Pastor David up, if you don't mind. And I'm going to speak in English, Andre, if you could just translate this part. Pastor David, as Pastor Cristiano said, is a man of great integrity. He's okay. Desculpa. Pode ligar o som aqui? So Pastor David is a man of great integrity.
He's here with his wife, Rachel. Está aqui com sua esposa Rachel. So she's here. It's a real privilege to have her here. And this is her first time in Rio de Janeiro. E ela está aqui, é um privilégio tê-la conosco. É a primeira vez deles no Rio de I'll Janeiro. let him share more of the story, but they've been to Brazil before. Eu vou deixá-la compartilhar um pouco da história dele mesmo, porque já estiveram no Brasil antes. Pastor David has been serving at First Baptist Orlando for how many years? 20 years. O pastor David serve na primeira igreja batista de Orlando há 20 anos. And our church is one of the largest Southern Baptist churches in the state of Florida. So he's got a lot of responsibility. E a nossa igreja é uma das maiores igrejas batistas na Flórida, é uma grande responsabilidade. He has a lot of responsibility, but he has just done such an amazing job. And our church has experienced great growth under his leadership. E ele tem feito, com toda a responsabilidade, ele tem feito um grande trabalho. A nossa igreja tem experimentado um crescimento fruto desse trabalho. And so it's his privilege to be, for me, it's very special because with the church that I planted, him being with me tonight. E para mim é um privilégio especial, porque a igreja que eu plantei ele aqui conosco. Because I wanted him to see a little bit of my history. Porque eu quero que ele também veja um pouquinho da minha And so on behalf of Igreja Redentor, as well as Pastor Cristiano, thank you for being with us. Então, em nome da igreja De nada. Redentor e do pastor De nada. Amen, amen. Well, let's extend our hands and let's pray for him. Vamos estender as nossas mãos. And I'll let him share the word tonight. Father, we thank you for Pastor David. Pai, nós te agradecemos pelo pastor David And we thank you for his faithfulness to you. e nós te agradecemos pela fidelidade We dele thank you for the reference that he is for so many e pastors pela referência que deu para muitos pastores and so many people. e tantas pessoas. Lord, we know that he's had a lot of challenges the past few years with his health. E, Senhor, nós sabemos que ele tem tido algum desafio nos últimos anos na sua We saúde pray that you would keep him e pedimos que o Senhor o guarde and that your face would shine upon him. e que o Senhor derrube That you ele, continue to have him walk in your grace every day. e que ele continue andando na sua That he would graça, continue to be the great leader that he is, e que ele continue sendo o grande líder que ele caring é, for each person that he comes in touch with. se preocupando com cada pessoa que tem contato. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus. Amen. 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 Boa noite. Boa noite. Deus te abençoe. Amen. I'm so honored to stand in a place that God has a great story that He is continuing. E eu sou tão honrado de estar num lugar onde Deus tem uma grande história que Ele está dando continuidade a ela. Jay has told me a lot about those of you who were here when he was here. E o Jamie falou sobre alguns de vocês que estiveram aqui desde o princípio, quando ele estava aqui. And I am so thankful E eu sou tão grato that you have survived him, que vocês sobreviveram a ele and now you're doing so much better. e agora vocês estão indo melhor. Cristiano, Cristiano, my friend, my brother, meu amigo, irmão, we had lunch together, a gente almoçou juntos and then I got a chance to be in this place e agora eu tenho a chance de estar aqui. as we met with pastors. Conforme a gente se encontrou ontem com alguns pastores. And I want to say how much it means to me to stand in the pulpit, E eu quero dizer para vocês o quanto significa para mim estar aqui nesse a púlpito fellow pastor, de um pastor querido, because it is a sacred trust that he has given me porque é uma confiança sagrada que ele tem dado to bring his word. para trazer a sua palavra. Cristiano, obrigado. Muito obrigado. Amen. And I'm going to ask those on the mission trip, those who call First Orlando home, to stand up again. E mais uma vez eu quero pedir àqueles que são do grupo missionário, que chamam a primeira igreja batista de sua casa, para ficarem de pé. So we have a very large church. Nós temos uma igreja muito grande. There are about 18,000 members, Nós temos 18 mil membros and it's hard to get to know all of them. e é difícil conhecer cada um deles. But if you want to know what we're like, Mas se você quer saber um pouco de como nós somos, you're looking at the best. você está olhando para os melhores. It goes downhill from here, okay? Aqui em diante é só para baixo. These are the best Esses são os melhores. because they have a heart for the nations Porque eles têm um coração pelas nações and they want to share Christ. e eles querem compartilhar Cristo. So for all of you who are standing, Então, para todos vocês que estão de pé, this will be my last chance to be able to speak directly to you. essa vai ser minha última chance de falar diretamente a vocês. We'll be flying out later this evening. No final, a gente vai estar voando para fora daqui. And I want to tell you that I've never been more proud to be the pastor than I have been these E days. eu quero dizer para vocês que eu nunca tive tão orgulhoso de ser um pastor do que nesses últimos dias. As I've watched you,
Conforme eu observava vocês, listened to you, ouvia vocês, tolerated some of you, tolerava alguns de vocês, I am absolutely blessed eu estou abençoado de forma intensa. to call you Por chamar vocês a part of the body of Christ uma parte do corpo de Cristo, where I get to serve. onde eu sirvo. And I want you to know something. E eu quero que vocês saibam de algo. We're not finished yet. A gente não acabou. I'm not talking about the rest of the night. Eu não estou falando do resto da noite. I'm not talking about the boat trip. Eu não estou falando pela viagem de barco. We're not finished yet. A gente não acabou ainda. We're coming back. A gente vai voltar. And God is still moving. E Deus ainda está se movendo. God is still working. Deus ainda está trabalhando. And I just want you to hear tonight Eu quero que vocês ouçam essa noite. what God put on my heart O que Deus colocou no meu coração for you, para vocês, for me, para mim and for this great e church. para essa grande igreja. Because I believe God has called us Porque eu creio que Deus tem nos chamado to run the race para corrermos a corrida and to continue the work e para continuarmos o trabalho until the day He calls us home. até no dia que Ele vai nos chamar de volta. And He is not through with us. E Ele ainda não acabou conosco. So, guys, there's more to do. Então, rapaziada, tem mais pela frente. Thank you for being an incredible mission team. Obrigado por ser esse time incrível de missão. And thank you for being fun for your pastor to be along and your pastor's wife. E obrigado por serem divertidos para o seu pastor. Oh, man, help me thank them. One of my favorite words in all the New Testament Uma das minhas palavras favoritas em todo o Novo Testamento is the word dioko. é a palavra dioko. It's simply spelled D-I-O-K-O. É simplesmente soletrado como D-I-O-K-O. One of these days, Desses dias, and maybe I should do it here, e talvez eu faça isso aqui. I'm going to get a tattoo. Eu vou fazer uma tatuagem. And I'm going to get this word E eu vou ter essa palavra tattooed. tatuada. I'm just trying to think where I can get it tattooed Eu estou só pensando onde é que eu posso colocá-la. that it won't begin to sag and it won't look Para bad. que ela não comece a ficar estranha e borrada. Because the word dioko Porque essa palavra dioko, is from the verse that I call my life verse. esse é do versículo que eu chamo do versículo da minha vida. It is a word that means I'm going after something. É a palavra que significa eu estou indo atrás de algo. I'm pursuing Eu something. estou perseguindo algo. In other words, do you ever remember Em outras palavras, você por acaso se lembra being a part of a team sport de fazer parte de algum time de esporte? and you had a goal? Você tinha um objetivo. There was a championship you wanted to win desperately. E era um campeonato que você queria ganhar de forma desesperada. Should I bring up 2014 World Cup? Talvez eu me traga aqui de volta a Copa do Mundo de 2014. Probably not. Melhor não, né? I was as heartbroken as you were. Eu estava quebrantado que nem você. I pull for Brazil. Eu estava torcendo pelo Brasil. I cheer for Brazil. Torci pelo país. And Rachel and I even will go over to some of our Brazilians' home E eu e a Rachel fomos até a casa de uns amigos brasileiros and we'll be yelling and screaming. e a gente estava gritando e torcendo. That kind of passion Esse tipo de paixão is exactly what the word describes. é exatamente aquilo que essa palavra It means there's something you want significa que é algo que você quer desperately. de forma desesperada. You're so passionate about it. Você está tão apaixonada por isso And you don't ever stop going after que it. você não para de forma alguma de persegui-lo. In the letter to the Philippians, E nessa carta aos Filipenses, there is a verse há um versículo that I want you to read with me. It's in the 3rd chapter of Philippians. e eu quero que você leia comigo lá no 3º capítulo. And we'll read from verse 12 through verse 14. E a gente vai ler do versículo 12 ao 14. As you're turning there, Conforme você abre lá, or turning your phone on, whichever way you do it, ou você liga o seu telefone, qual seja a forma que você... this letter was written from prison. Essa carta que foi escrita por Paulo na prisão, Paul was in prison, I believe in Rome. e Paulo está preso, eu creio que em Roma. He didn't know if he was going to be able to get out. Ele não sabia se ele poderia sair da prisão. So he was writing to that church in Philippi Então ele está escrevendo a essa igreja de Filipe, to try to encourage them.
para tentar encorajá-los. And the reason I want you to know that E o motivo pelo qual eu quero que vocês saibam disso is because Paul is old at this point. é porque Paulo já está mais velho nesse momento. He doesn't have many years left, Ele não tem mais muitos anos adiante. but he's still going as strong as he ever went for Mas the Lord. ele ainda segue tão forte quanto ele sempre foi pelo Senhor. I'm convinced that tonight, E eu estou convencido que nessa noite, God is not through with you. Deus ainda não terminou contigo. Here's my proof. E eis a minha prova. Are you breathing? Você está respirando? Yes. Sim. Then he's not through. Então ele não terminou a sua. You realize God can take you home anytime he E wants. você sabe que Deus pode te levar para casa a qualquer momento. And just like that, you're gone. E assim você se vai. But God has chosen to leave you here. Mas Jesus escolheu te trazer até aqui. So every day is a gift. Para que cada dia seja um dom. And every moment that he gives you is a E gift. para que cada momento que ele te dá seja um presente. And when you learn to live with that E quando você aprende a viver com essa ideia and treat every e day tratar as a gift, cada dia como um presente, then you know why David said, Lord, teach us to number our e days. aí você começa a entender o que Davi quis dizer, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. The pastor referred to some health things I've been through. E eu já, mais cedo, eu falei de uma situação de saúde que eu I was born with a defective heart valve. eu nasci com um defeito numa válvula cardíaca. I didn't know it was there. E eu nem sabia que ela estava lá. He did. Mas ele sabia. God did. Deus sabia. I had a meningioma, which is a brain tumor, Eu tive um meningioma, que é um tumor no cérebro, for 30 years por 30 anos. that I didn't know was there. Que eu não sabia nem que estava lá. He knew it was there. Mas ele sabia que estava. And when I look back on what happened, E quando eu olho para trás no que aconteceu, crashed on a bike ride, eu estava andando de bicicleta and that crash saved my life. e eu caí de bicicleta e isso salvou a minha vida. That's how they found. E é assim que eles descobriram. And so for me, Então, para mim, I walked out of that moment. eu saí daquele momento I'm back on my bike. e eu estou de volta na minha bicicleta hoje em dia. I've had the surgery. Eu já operei meu coração, I've had the brain eu já surgery. operei meu cérebro. And the doctor asked me, can I do the brain surgery with you awake? E o médico perguntou, será que eu posso te operar com você acordado? I said, that'd be awesome. I've always wanted to be there for a brain surgery. E eu disse que deve ser maravilhoso. Eu sempre quis estar numa cirurgia de cérebro And acordado. the entire time, Então, todo o tempo, he wanted me talking. ele queria que eu conversasse com ele. Which some of you know, that's difficult for me. E você, isso é um pouco difícil. Just kidding. Brincadeira. And I quoted scripture the whole time. E eu citava as escrituras o tempo todo. 4 hours of surgery, 4 horas de cirurgia, quoting scripture. citando as escrituras. When I got through with those surgeries E quando eu acabei com aquela cirurgia, and I began to rehab eu comecei a reabilitação to get my strength back, e a recuperar a minha força. I knew God had given me Eu sabia que Deus tinha me dado more time. mais tempo. And so every day today Então, cada dia hoje is a gift. é um presente. And I thank God for every day. E eu agradeço a Deus por cada dia. And when you live that E way, quando você vive dessa forma, you will understand what Paul is você saying. vai compreender o que Paulo está dizendo. So I'm going to read it in the English text, Então, eu vou ler em inglês, and then Andre will read it. depois And the Portuguese. o André lê em português. Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own. Because Christ Jesus has made me his own. Brothers, I do not consider that I've made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind, straining forward to what lies ahead, I press on for the goal, for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amen. Amen. Paul simply begins by saying, I'm not through. Paulo simplesmente começa dizendo, eu ainda não acabei. The Lord apprehended me. He uses a word that means to arrest. Ele usa aquela palavra, é como se Deus tivesse prendido ele, preso.
And he said, I want to do whatever it is he had in mind when he arrested me. E ele fala assim, eu quero fazer tudo aquilo que ele tem em mente a partir do momento que ele me prendeu. So I am not through. Então eu ainda não acabei. I love the attitude that I see in some of this mission team. E eu adoro a atitude que eu vi em alguns desses aqui do grupo missionário. They've been here before, Eles estiveram aqui antes, but they come with the sense that God is doing something new. mas eles vêm com o senso de que Deus sempre tem algo novo a fazer. And every day his mercies are new. E a cada dia sua misericórdia se renova. And God is constantly giving us new opportunities and new experiences. E Deus constantemente tem nos dado novas oportunidades e novas experiências. And Paul is just simply saying, I want to experience everything God has for E me. Paulo simplesmente está dizendo, eu quero experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim. One of the most horrible thoughts that I have E um dos pensamentos mais terríveis que eu já tive is that I will get to heaven é que eu chegaria ao céu, and Jesus will tell me Jesus me diria what he wanted to do o que ele queria ter feito through my life, através da minha vida, but I never was willing. mas que eu nunca estive disposto a fazer. I want everything he wants to do. Eu quero tudo aquilo que ele quer fazer. And I just believe that God in our life E eu apenas creio que Deus, na nossa vida, is calling us tem nos chamado to this passionate pursuit para essa perseguição apaixonada for everything that he wants to por tudo accomplish to aquilo us. que ele quer que nós completemos. The work that I've seen in this city, O trabalho que eu tenho visto nessa cidade it's a great work. é um grande trabalho. And I've been to churches and I'm so moved by what I've seen. Eu estive em igrejas e eu tenho sido movido pelo aquilo que eu tenho visto. And we got to be the guest of Paulino E eu tenho sido um in Crackland do Paulinho na Cracolândia. and walk those streets. By the way, can we give praise to God for the ministry that Paulino has? I love you, my brother. Eu te amo, irmão. Te amo. So here's this incredible place of need. Então, existe esse local incrível de encontro. Yet faithfully for years, Ele estava de forma fiel por anos. over 20 years, I know, Mais de 20 anos, correto? he has shown up Ele tem se levantado to say, God, we're not through yet, are we? para dizer, Deus, a gente ainda não acabou, certo? There's always something else. Sempre algo a mais. I love people who show up, E eu adoro as pessoas que se apresentam, who just say, God, I know you're not through. que dizem, Deus, eu sei que o Senhor ainda não acabou. So all of that sets up the word, Então, tudo isso estabelece a palavra. dioko. Dioco. Now let me take you to the verse. Vamos ao versículo. Verse 13. Versículo 13. Brothers, I don't consider that I've made it my own. In other words, I'm not there yet. Irmãos, eu não julgo havê-lo alcançado. Em outras palavras, ainda não cheguei lá. But this one thing I do, Mas essa coisa eu faço. forgetting what lies behind, Esquecendo-me das coisas que ficam para trás straining for what lies ahead. e avançando para as que estão adiante. That's the word dioko. Essa é a palavra Dioco. He says, one thing I do, Ele diz, uma coisa eu faço. and then he gives us two things. E ele dá essas duas coisas. So either Paul can't count, Ou Paulo não sabe contar, or those two things ou essas duas coisas describe the one word dioko. descrevem essa única palavra Dioco. In the Greek, they're participles. Essa palavra em grego é... Participles. I'm sorry. I should give you a medical term. You would know that. Yeah. Yeah. It's a part of speech, É uma forma de linguagem. and they are exactly the same. E eles são exatamente a mesma coisa. But they give you the full picture of what it means to dioko. Mas eles te dão toda a imagem do que significa Dioco. I think this church E eu creio que essa igreja has greater days coming. tem dias melhores por vir. I believe that. Eu creio nisso. And I believe God is going to do his greatest work in the days to come. E eu creio que Deus fará o seu maior trabalho nos dias que virão. That's what dioko means. E é isso que I significa. believe it, Eu creio nisso. and I want to be a part of it. E eu quero fazer parte disso. An artist was asked one time, what's your best painting? Um artista uma vez foi questionado qual foi a sua melhor obra de arte, a sua pintura melhor. His answer, A resposta dele foi the next one. a próxima. I want to live that way. Eu quero viver dessa forma. What's the best years of my life? Quais são os melhores anos da minha vida? I hadn't had them yet. Eu ainda não cheguei neles. They're coming. Eles estão vindo. The best days of this church, they're coming. Os dias dessa igreja virão. The best days for the city of Rio, they're coming. Os melhores dias God is da cidade moving. do Rio virão. God is stirring. Let him know you welcome that. You want that. Desde que eles sabem que eles querem isso. Pastor, go get me a drink.
Want me to come here? Trash can. Just a minute. He needs to run an errand for me. He'll be back in just a minute. Now, Dioko, forgetting what is behind, Agora, Diogo, esquecendo o que estava para trás, straining for what is ahead. avançando para aquilo que está adiante. Let's start with forgetting what is behind. Vamos começar sobre esquecendo aquilo que está para trás. I bet everyone in the room is thinking, he's talking about the bad stuff. Eu imagino que todos aqui no salão estejam dizendo, ele está falando das coisas ruins. There was a lot of bad stuff with Paul. É claro que existiam muitas coisas ruins na história de Paulo. He killed Christians. Ele matou cristãos. That was his job. Esse era o trabalho dele. He was a persecutor of the Ele church. era um perseguidor da igreja. Can you imagine what those nightmares were like? Vocês conseguem imaginar quais os pesadelos que ele passava? He is now the greatest missionary the church has ever had. E agora ele é o maior missionário que a igreja já teve. But there was something in his past where he was a fighter against the church. Mas há algo no passado dele que mostra que ele era um lutador contra a igreja. But Paul said, you got to forget what's behind. Mas Paulo diz, você tem que esquecer aquilo que ficou. Some of you have had some moments in your life. Alguns de vocês têm momentos na vida de You've vocês stumbled. que vocês tropeçaram, You've made mistakes. vocês cometeram erros. And somehow you've let the enemy convince you that that disqualifies you from what God wants to do now. E de alguma forma você permitiu que o diabo te convencesse que isso te desqualificava para aquilo que Deus tem te chamado a fazer. Can I remind you the devil's a liar? Deixa eu te lembrar que o diabo And your past does not determine your future. e não é o seu passado que determina o seu. Because there's a cross standing between you and that. Porque existe uma cruz entre você e o seu passado. And the next time Satan reminds you what you did, E a última vez que Satanás te lembrar daquilo que você fez, you tell him what Jesus did. você diz a ele, And Jesus took your sin and my sin, porque Jesus tomou o teu pecado e o meu and pecado he removed it. e ele removeu ele. The Bible says as far as the east is from the west. E a Bíblia diz tão longe quanto o leste é do oeste. So there's nothing that you've done in the past Então não há nada que você tenha feito no passado that should keep you from what God wants to do in the days to come. que deve impedir de você fazer aquilo que Deus quer que você faça nos So próximos dias. Paul was talking about the bad things. Então Paulo sim está falando sobre as coisas ruins. I remember a season in my own life of rebellion. E eu me lembro de momentos da minha própria vida de rebelião. I was not proud of those moments I had. E eu confesso que eu não sou orgulhoso daquilo que eu fiz nesses momentos. Do you know, often on Sunday morning when I'm about to get up and speak, Sabe, muitas vezes no domingo de manhã, quando eu estou para levantar para falar ao culto, Satan will bring a memory back. Satanás me traz memórias. He'll remind me what I used to do. Ele me lembra daquilo que eu costumava fazer. And he'll tell me, you have no right to get up and speak to those people. E ele vai me dizer, você não tem o direito de falar a essas pessoas. And his timing is perfect. E o seu momento de fazer isso é perfeito. And his timing is always just before you're about to do some great things for God. E o momento que ele faz isso é exatamente quando você está na iminência de fazer algo grandioso para Deus. He reminds you what you did. Ele se lembra você do que você fez. Paul said, forgetting what is behind. Deus fala, Paulo fala, So- esqueça aquilo que ficou para trás. So you're probably thinking, so how do I forget things? Você provavelmente está perguntando, como é que eu esqueço das coisas? I remember what I did. Porque eu me lembro daquilo que eu fiz. I remember hurts that I had. Eu me lembro das dores que eu senti. I remember disappointments. Eu me lembro dos You desapontamentos. can't forget those things. Você não pode esquecer essas coisas. The unfortunate reality for some in this room, A infelicidade da realidade para alguns dessa sala, you've been abused or hurt by a Christian, talvez vocês tenham sido abusados ou tenham sido machucados por cristãos. or a church has done something to Ou you, talvez a igreja tenha feito algo a você. and you can't get past that. E você não supera isso. You've been through a marriage that failed, Você talvez tenha estado num casamento que falhou. and you just keep thinking about E it. você continua pensando sobre isso. So is Paul saying we have to forget that stuff? Então Paulo está dizendo que a gente tem que esquecer isso. The word forget A palavra is a esquecer é beautiful Greek word. uma palavra bela no grego. It doesn't mean you don't ever remember E it. não significa que você nunca mais vai se lembrar. It means you don't let it get in the way. Isso significa que você não permite que isso entre no seu caminho. And the reason you look back and remember those E o things motivo pelo qual você olha para trás e se lembra delas is to see how far you've come and give God é praise. para ver o quão longe você chegou e para dar louvores a Deus. He's not saying you're not going to think about it. Ele não está dizendo que você não vai pensar nessas coisas. He's saying get it out of the way. Ele está dizendo, tire isso do seu caminho. So what is the most important piece of furniture in your house? Então, qual é a peça
Tell me, Qual é o móvel mais importante na sua casa? some of you, what would you say is the most important piece of furniture in your house Alguns de or most vocês, important qual- item in your Qual house? que é o item mais importante ou o móvel mais importante na sua casa? Bed, yes. What, coffee machine, yes. Máquina de... Gloria David. Yeah. Somebody else, what's the most important thing? Mais alguém? Your TV. TV. How about a refrigerator? Bible. Come on. A Bíblia. The pastor's going to be spiritual on us. O pastor espiritual aqui. I will show you what is the most important piece of furniture you will ever own. Eu vou mostrar para você qual é a peça de móvel mais importante na sua casa. And my friend Obama just went to get it for me. O meu irmão Obama pegou para mim. A trash can. A lata de lixo. Do you know what your house would look like if you never threw anything away? Você sabe como é que a sua casa vai se parecer se você nunca jogar nada fora? You couldn't live there. Você não vai poder nem entrar lá. There's a program in the U.S. Hoarders. I don't know if that translates. What is that? Tem um programa nos Estados Unidos chamado acumuladores. People that just keep stuff. As pessoas que apenas guardam e guardam as coisas. I went into a house like that. Eu já entrei numa casa assim. She was in my church. Essa pessoa frequentava a minha igreja. I just didn't know that was her problem. Mas eu não sabia que esse era o problema dela. And her grandson begged me to go to the house E o seu neto me implorou para que eu fosse à casa to dela, pray for her. para orar por ela. When we walked in the door, E quando a gente entrou na casa, on either side, em ambos os lados, there was one little narrow walkway. havia apenas um corredorzinho estreito. On either side, there was plastic bottles and plastic, like to go, what would you call that? De todos os lados tinha Yeah, plastic food carriers, containers. e containers Yeah. como se fosse Tupperwares, assim. Yeah, it was just piled up. Tupperware, is that what you said? We know where that came from, Orlando, right? So piled up on either side. Então haviam pilhas de todos os lados. There were newspapers. Haviam jornais, There were magazines. haviam revistas. And I looked at her grandson and I said, how did it get like this? E eu olhei para o neto dela e falei, caramba, como é que chegou nesse ponto? He said, she never let go of anything. Ele disse, ela nunca se desfaz de nada. She never threw anything away. Ela nunca joga nada fora. There's some of you tonight that don't want to let go of something you got to let go of. E existem alguns de vocês essa noite que não se desfazem de algo que deve ser desfeito, né? Because it's keeping you from doing what God wants to do. E isso tem impedido você de fazer aquilo que Deus quer que você faça. And I know the feeling. E eu sei o sentimento. God begins to stir and you're ready to take that bold step. Deus tem começado a mover o seu coração para tomar esse passo de ousadia. And then all of a sudden you think, I can't do that. E de repente você pensa, I tried once and I failed. eu já tentei antes, falhei. So what? E daí? What's the Portuguese for that? So what? E daí? What? E daí? E daí? E daí? E daí? In other words, don't let your past determine your future. Em outras palavras, não permita que o seu passado Forgetting what is behind. esqueça o que fica para trás. That is God's word for you tonight. E essa é a palavra de Forgetting Deus para você. what is behind. Esquecendo-se do que fica para trás. Now, let me just say this. I think there's some of you. E deixa eu dizer algo para você. Eu creio que também existam alguns aqui de vocês Our struggle is not the bad stuff. cuja luta não se trata das coisas ruins. Okay, I'm going to stop preaching and start meddling. Never mind. Sorry. Eu vou parar de pregar, vou começar a Yeah. So here's the problem. Esse aqui é o problema. You got to let go of the good stuff too. Você também tem que deixar as coisas boas para trás. Just because you were a great witness a year ago doesn't mean you are today. Só porque você foi muito bom em algo no passado, não Just significa because you went on a mission trip one time and had a great experience, what are you doing today? Só porque você foi numa viagem missionária no passado, foi ótima experiência. O que você está fazendo hoje? Yesterday's commitment is not enough for today. O seu comprometimento de ontem não é o suficiente para hoje. Quit living in the past of what you used to do Deixe de viver no passado daquilo que você costumava and fazer. how great you used to be. E quão grandioso você era. Some of us used to be athletes. Alguns de nós costumávamos ser atletas. Jamar, I could talk about you a little bit, Gilmar, eu vou falar de você um pouquinho. but he really was a good Mas de athlete. fato ele era um bom atleta. Have you ever noticed? Você já percebeu? The older you get, Quanto mais velho você fica, the better the athlete you were.
melhor era o seu estado de atleta no passado. Yeah, the older I get, Um idoso argumentando, oh, I was a great football player, American football. ele Not, fala, eu era Yeah. um grande jogador. yeah, because I like to use my hands. I was a great basketball player. E o pastor, ele era um grande jogador de basquete. And the older I get, I tell my grandchildren, oh, yeah, I did this one time. I did that one time. Quanto mais velho eu fico, eu falo para os meus netos, uma vez eu fiz isso, eu fiz aquilo. I don't really want to live in the past. Eu não quero viver no meu passado. I'm thankful I had a good run, Eu sou grato porque eu tive uma boa corrida. but I know God is not through. Mas eu sei que Deus ainda não terminou. And I know there are even greater things He wants to do. E eu sei que ainda existem coisas maiores que Ele quer fazer. So for some of us, Então, para alguns de nós, this trash can essa lata de lixo is for those good é things. para essas coisas boas. Let go of them. Deixem elas virem. Because God is asking for a new commitment today. Porque Deus tem te chamado para um novo He's asking for a comprometimento. new faith. Ele tem te chamado para uma nova fé. Take that step today that you've always wanted to, Toma esse passo hoje que você sempre quis dar. and don't rely on what you used to E be. não se descanse naquilo que você costumava ser. Let's just say tonight, we're pressing on tonight. E vamos dizer essa noite, a gente vai perceber, We are forgetting what's behind, a gente vai esquecer aquilo, both good and bad. tantas coisas boas quanto ruins. And then what's the other phrase? Forgetting what is behind, and the other one? E qual é a outra frase? É esquecer aquilo que fica para trás e Straining toward what is ahead. avançar adiante. That is a term that we call in Greek, well, there's no need to get. That is a term that does not occur anywhere else in the New Testament. Esse é um termo no grego que não acontece em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Paul uses that term E Paulo usa esse termo from the athletic games, the Greek athletic games. usando, trazendo essa expressão dos jogos gregos, né? As Olimpíadas. If you've ever seen a race, Se vocês já assistiram uma corrida, when it comes to the finish line, quando você chega na linha de chegada, there's always a moment that athlete sempre existe um momento que os atletas will stretch, se esticam. right? Will do everything he can to try to break the barrier first, it used to be a ribbon, but not anymore, the electronic beam. He'll do everything he can. Eles fazem tudo aquilo que eles podem para serem o primeiro a quebrar aquela barreira. Antes era uma fita, hoje é um dispositivo. That is exactly what that word means. E é exatamente isso que significa essa palavra. It means I'm not letting anything get in the way. Isso significa que eu não vou deixar nada entrar no meu And caminho. everything in my being is going after E that. tudo no meu ser vai adiante, atrás daquilo. I'm forgetting the past and all that's good and bad. Eu estou esquecendo o passado e tudo aquilo. And man, I'm going for something. E agora eu estou indo adiante de algo. So I gotta ask, what is that something? E eu devo perguntar para vocês, o que é esse alvo? O que é esse algo? What is it worth letting go of all the good things in the past and the bad and going after? What is that thing? O que é tão digno que faz com que a gente deixe para trás todo o passado? According to Paul, De acordo com Paulo, it's a prize. é um prêmio. You go back to the text. Volte ao texto, Verse 14. versículo 14. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. And I'm going to close with this because I don't know exactly what Paul is referring to. I'm just going to tell you, I'm not sure, but I have an idea. E eu vou fechar com isso. Eu não sei exatamente aquilo que Paulo queria dizer aqui. Eu não tenho certeza, mas eu tenho uma ideia. There are a lot of different interpretations, Existem muitas interpretações distintas, but I've taken this verse because it's my life verse, mas eu tenho tomado esse versículo como versículo da minha vida and I've looked at it in every possible way. e eu já olhei para ele das formas mais diversas possíveis. And here's what I believe E Paul was going after. daquilo que Paulo estava perseguindo. He was going after that word Jesus gives to those who have run the race faithfully. Ele tem corrido atrás daquela palavra que Jesus entrega às pessoas que correram a corrida de forma fiel. Well done, thou good and faithful servant. Muito bom, meu servo bom e fiel. Now that is the call. That's the prize. E esse é o prêmio do chamado. And when Jesus told that parable and said, the master will say, well done, thou good and faithful servant. E esse é o que Jesus fala naquela parábola quando o mestre diz para o seu servo, muito bom, servo bom e fiel. I want to make sure you hear what he said.
Eu quero que você entenda o que ele disse. Because there's a lot of us that like to talk about it. Porque muita gente gosta de falar sobre isso. But Jesus said, Mas Jesus disse, well done, muito bem, not well said. não bem feito. It's not about talking about it. E não se trata de falar sobre isso, It's about doing it. é sobre fazer. So here it is. Então eis aqui, There will come a day haverá um dia where you will finish your race quando você vai terminar a sua corrida. and you will run into his arms. E você vai correr para os seus braços. I believe Jesus is waiting at the finish line for every one of his faithful followers. E eu creio que Jesus está esperando no final, na linha de chegada, para cada um dos seus seguidores fiéis. Even in death, Mesmo na morte. I believe that you close your eyes in death Eu creio que você fecha os seus olhos na morte, and you open them, você os abre and there he is. e lá ele está. Jesus comes for you, Jesus vem para você. and you look him in the E eyes, você olha ele nos olhos and he is the prize, e ele é o prêmio. and his reward is the prize, E a sua recompensa é o prêmio. and the upward call E o chamado soberano is when Jesus says, come with me, é quando Jesus diz para você, venha comigo, come home. vem para casa. In the Olympics, Nos Jogos Olímpicos, we've been to Olympia, Greece, a gente esteve lá em Olímpia, na Grécia, where it all started, onde tudo the começou, Olympics, os Jogos Olímpicos. and we learned this really cool thing. E a gente viu essa coisa bem legal. There was a person who would announce the winner, Havia uma pessoa que anunciava o vencedor. and they would call the name. E eles chamavam o nome desse vencedor. And when you heard your name E called, quando você ouvia o seu nome sendo chamado, you went to get the reward. você ia lá receber a recompensa. And the reward in the original Olympic Games E a recompensa nos Jogos Olímpicos originais was simply a wreath era apenas uma grinalda. made out of vegetation. Some think it was a tree limb that they bent and made a wreath, Era uma grinalda feita de alguns vegetais, talvez uns galhos que eram contorcidos, but it was not elaborate. mas não era algo elaborado, It was not gold medals. não eram medalhas de ouro, It was just a wreath. era apenas uma grinalda. Did you know the Bible says that we will receive a crown? A Bíblia nos diz que nós receberemos uma coroa. And there are 5 different crowns the New Testament talks about. Existem 5 coroas diferentes que o Novo Testamento. I don't know that they're different. Eu não sei se elas são I diferentes. think it may be 5 descriptions of the same crown. Eu creio que talvez sejam 5 descrições da mesma coroa. But the way I think about it Mas a forma como eu penso is when that moment comes é que quando a gente chegar naquele momento and he calls my name, e eles chamaram o meu nome, whether it's in death seja na minha morte or whether he comes, ou seja no seu retorno, when I stand in front of him quando eu estiver diante dele and he rewards me with whatever that crown is, e ele me recompensar com o que quer que seja essa coroa, I know for sure eu sei por certo. I'm not going to look at it Eu não vou olhar para ela and say to him, e dizer para ele, oh, I was kind of hoping for more. eu esperava algo mais. It's not the crown. Não se trata da It's coroa. not what he has in his hand to give us. Não é aquilo que ele tem na sua mão para nos entregar. He is the reward. Ele é a recompensa. His smile is the reward. His embrace is the O reward. sorriso é a recompensa, o seu abraço é a recompensa. So I'm running for him. Então eu estou correndo para ele. And I will see him that day. Eu vou vê-lo naquele dia. And I will know I never quit. Eu sei que eu nunca vou desistir. I was pressing on Eu estou perseguindo, all the way to that moment, straining forward, inclinando para frente, forgetting what is behind. esquecendo o que está para trás. I'm running for Eu Jesus. estou correndo para Jesus. And you can run for him E você também pode correr by being faithful, sendo fiel, by serving, servindo, by doing what he tells you to do. fazendo aquilo que ele te chama para fazer. When I was young, Quando eu era jovem, I ran a lot of road races. eu corri muitas corridas de rua. Believe it or not, I ran a lot of road races. I can barely walk now, but Acredite ou não, Yeah. mal consigo andar hoje, mas eu já corri corridas. and I remember running one in a place called Fort Worth, Texas. E eu me lembro de correr num lugar chamado Fort Worth, no Texas. It was on the campus of a university known as Texas Christian University. E era o campus de uma universidade chamada Got a Texas witness in the Christian room. University. So they had a race, 4-mile race, E eles tinham essa corrida de 4 milhas. and I wanted to run it because it was a great one to run. E eu queria correr porque era uma ótima corrida a ser corrida. Well, it was the first race. My wife was going to bring our firstborn son, E era a primeira corrida que a minha esposa ia trazer o nosso primeiro filho. and they were going to be there. E eles estariam lá. I took off.
Eu comecei I'm running. e estava correndo. I looked at my time, Eu olhei meu tempo. and the first mile I ran faster than I've ever run a mile. E a primeira milha que eu corri, eu nunca tinha corrido tão rápido. And I'm like, man, that's awesome. Eu disse, caramba, isso é ótimo. I got through the second mile. E eu cheguei na segunda Check corrida, my time. chequei meu tempo Man, I'm flying. e disse, estou voando. And then it happened. E de repente algo I aconteceu. hit the wall. Eu bati na parede. And I can remember running, barely running. E eu me lembro que eu mal conseguia correr. And it was a place where there are a lot of nice homes, a street going down through a neighborhood. E era uma rua que tinha casas ótimas e bonitas numa vizinhança. And I looked in the window of these houses, E eu olhei numa das janelas dessa casa. and they were sitting at a table eating donuts. E as pessoas estavam sentadas numa mesa comendo donuts. What am I doing out here? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? I'm tired. Eu estou cansado. I can't breathe. Eu não consigo respirar. I'm ready to quit. I want to eat donuts. Eu estou pronto para desistir. Eu vou comer aqueles donuts. And then the thought hit me. Então o pensamento me cruzou aqui. O pensamento. My wife and son Minha esposa e meu filho are waiting on me. estão me esperando. And I didn't know where the finish line was. E eu não sabia nem onde era a linha de chegada. I really wasn't sure how much I had left to go. Eu não sabia nem quanto faltava para eu chegar. So I thought, I got to finish E eu pensava, eu tenho que terminar. because I don't want my son to see me walking. Porque eu não quero ver o meu filho me vendo. So, man, I summoned up my strength Então eu juntei as minhas forças and I ran around the corner. e eu corri atrás ali na And all of a sudden, I saw the banners, esquina e eu vi de repente aquele saw crowds of people, muita gente ali esperando. and I saw her E eu a vi with my son. com meu filho. And man, I ran like I was just the Olympic athlete of the day, you E know? eu corri como um atleta olímpico do dia. And I will never forget that moment E eu nunca vou me esquecer daquele momento that I wanted to quit. que eu queria desistir. There's some of you tonight that are ready to quit. E eu sei que tem alguns aqui essa noite que estão prontos para desistir. You're tired. Você está cansado? You've lived for him and it isn't working. Você viveu para ele e não está funcionando? And you've listened to the enemy tell you you're not E qualified. você tem ouvido o inimigo te dizer que você não é qualificado. But I'm telling you, there's somebody waiting on you at the finish line. Mas eu estou dizendo para vocês que há alguém esperando por você. Can na I linha de chegada. remind you? You don't know where the finish line E is. eu posso te lembrar de uma coisa: você não sabe quando é a linha de chegada. The Lord could call us home tonight. Deus pode nos chamar essa noite. You might not wake up tomorrow. Talvez você nem desperte amanhã. We don't know where that finish line A is. gente não sabe quando vai chegar essa linha So de let's chegada. just make sure we don't quit running. Mas vamos garantir que a gente não desista. Dioko, Dioco, say it with me. diga comigo. Dioko. Dioco. One more time. Mais uma vez. Dioko. Dioco It means press on. significa continue pressionando. I want us to bow our heads for a moment. Vamos abaixar as nossas cabeças. I want you to tell the Lord in this moment, Quero que você diga ao Senhor nesse momento: I'm not quitting. eu não vou desistir. I'm not giving up. Eu não estou desistindo. I will run until the day I see you. Eu vou correr até o dia que eu te encontrar. I'm going to live my life Eu vou viver a minha vida forgetting what is behind. esquecendo o que fica para trás. And I want everything you have for me. E eu quero tudo que o Senhor tem para mim. I want everything you want me to do, I will do. Tudo que o Senhor quer para que eu faça e eu vou fazer. And some of you know exactly what that is. E alguns de vocês sabem exatamente o que é. So maybe tonight is the night to say, yes, Lord, Então talvez essa seja a noite de você dizer: sim, Senhor, I'm pressing on. eu estou pressionando. Father, I pray Deus, eu oro in the name of Jesus, no nome de Jesus we press on. que nós possamos continuar. We're not finished, Nós não terminamos. and you are still moving and working, E o Senhor está continuamente movendo e trabalhando. and we don't want to miss a thing. E a gente não quer perder nada. Thank you for this word. Obrigado por essa palavra. And God, thank you Deus, obrigado for the call pelo chamado and the prize e o prêmio that's waiting on que us. tem esperado por nós. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Amen.